Bom dia a todos, alunos do primeiro ano A e primeiro ano B do Integral. Nós estamos de volta hoje ao nosso quinto ciclo, referente ao quarto bimestre, e o nosso conteúdo de língua portuguesa é sobre narrativa. Que a gente sabe muito bem que a narrativa é um tipo de texto onde ele vai aparecer uma história contada, que ela seja real ou não. Nessa história ela deve ter personagem, que o personagem pode ser o narrador, ou ele pode ser em terceira pessoa, contando a história. Mas tem que aparecer personagem, tem que ter narrador, tem que ter o tempo, em que ano, em que dia, em que mês essa história aconteceu, o espaço onde foi, se foi numa cidade, se foi num sítio, se foi num rio, onde foi que ela aconteceu, tem que ter o espaço, o tempo, os personagens, o narrador. E tem que ter o enredo, que é de que se trata a história. Qual é a trama dessa história. Então, toda narrativa tem que ter um título. Vocês vão ver as narrativas, ela tem um título. E ela pode ser uma história real ou não. Partindo para a literatura, a gente sabe que na literatura os romances, as novelas, os filmes são exemplos de narrativa. Uma partida de futebol é uma narrativa. A Malhação, que vocês gostam de assistir, é uma narrativa. Então, esse é o nosso conteúdo desse bimestre. E aí nós temos o que é um texto narrativo, que ele envolve personagem, tempo, espaço e conflito, e seus elementos são o narrador, o enredo, que é de que se trata a história, os personagens, o espaço e o tempo. E temos a estrutura, que é diferente da dissertação. A narrativa é um texto que trata de acontecimento e ações realizadas por personagem fictício, de mentira, ou pode ser por personagem real. Se a gente estivesse trabalhando aqui uma dissertação, tinha que ser coisa verdadeira. E na narrativa não, você pode criar uma história de mentira. Então, na nossa aula de hoje, eu tenho aí o que é exatamente uma narrativa, qual a sua estrutura e quais são os seus elementos, que foram esses que eu falei há pouco. Em seguida, vai ter um texto de Monteiro Lobato, que é o cavalo e o burro, que é um exemplo, e também no guia de aprendizagem tem aí sites e você pode colocar exemplos de narrativas e dar uma olhada. A nossa atividade dessa aula vai ser vocês criarem um texto, uma narrativa. Olha, não vão copiar dos livros literários as histórias que já existem. Não, você vai criar uma história, real ou não, pode ser sobre a sua vida, quando você era criança, pode ser sobre sua família, pode ser sobre Itaú, mas uma história que você vai dar um título a ela vai ter introdução, começo, ela vai ter desenvolvimento e ela vai ter fim. Pode ser verdadeira, como pode ser fictícia, pode ser inventada, saída da imaginação de vocês. Então, a atividade da aula de hoje vai ser, depois que vocês lerem tudo isso aí, que não é nada difícil, que todo mundo sabe o que é uma narrativa, é um texto de contar uma história, que vai aparecer personagem, espaço, tempo, e vai criar a sua própria história. Cada aluno vai criar a sua própria história, vai escrever de caneta azul ou preta e vai enviar para mim até as 5 horas da tarde. Então, é a nossa primeira atividade de língua portuguesa. Ai, professora, quantas linhas deve ter esse texto? No mínimo 15. Não faça nenhum texto com menos de 15 linhas. E o máximo é 30. Eu posso fazer com 20? Pode, com 25, com 22, com 19, com 16. Só não pode fazer com 14 e nem menor. Então, ele pode ter até 30 linhas e vai ser uma história dividida em parágrafo, de acordo com a gramática. E essa história pode ser verdadeira ou não. Eu tenho até 5 horas da tarde para receber, tá certo? Vocês façam, passe a limpo, caneta azul ou preta, deixe no caderno e envie para mim para eu corrigir, tá certo? Vai ser a nossa primeira aula de língua portuguesa. Então, voltando aí para o contexto que eu vou enviar para vocês em PDF,
Tem aí a história do cavalo e o burro de Monteiro Lobato, onde vocês vão ver essa história serve para a gente tirar uma lição de vida, né? Vocês vão dizer assim, nós somos alunos do primeiro ano, a professora bota uma historinha de um cavalo e um burro. Eu botei essa história para vocês verem que é um exemplo de uma narrativa, mas para que vocês tirassem uma lição para a vida de vocês. O cavalo e o burro, eles vão uma viagem aí, cada um levando uma carga, só que a carga do burro é mais pesada, e o burro pede para que o cavalo divida com ele o peso, e o cavalo ignora, ri do burro, não ajuda. Quantas pessoas pedem às vezes a gente ajuda e a gente não quer ajudar? E o final, o que foi que aconteceu? O burro acabou caindo, cansando com a carga pesada que o outro não pôde dividir. E o que foi que o dono fez? Deu uma surra no burro, no cavalo, e obrigou ele a levar a carga toda. Então, quando a gente é egoísta, que não quer ajudar ninguém, termina depois a gente sendo castigado com um fardo bem maior do que aquele que a gente poderia ter ajudado. Então, esse texto vai servir para vocês verem que ele fala justamente do egoísmo, que a gente não deva ser egoísta, que a gente deva ajudar uns aos outros, a dividir as tarefas, a dividir muitas vezes até as angústias da gente, a dividir as alegrias, a dividir as tristezas. E tem gente que é egoísta, que não divide nada com ninguém. E chega um dia que a vida nos cobra isso, certo? Eu quero que vocês tirem essa lição de vida desse texto. Além de vocês verem um exemplo de um texto de certa narrativo, vocês vejam a lição que esse texto nos dá. Então, toda narrativa, por mais simples que ela seja, a de vocês mesmos, que vocês vão escrever e vão mandar para mim, elas têm uma lição de vida para alguém. É de uma tristeza, é de uma alegria, é dividindo uma viagem que você fez ou que alguém fez, né? Se você for contar a história, sua própria história, o texto vai estar na primeira pessoa do singular, no eu. Eu fui para Mossoró, por exemplo, eu fui para Mossoró, conheci o shopping, conheci o museu, conheci isso, conheci aquilo. Se você vai contar a história, você vai entrar em terceira pessoa. Certo dia, João ia por um caminho, encontrou um baú cheio de ouro e assim sucessivamente. O texto fica em terceira pessoa. Você é quem vai escolher se você vai ser autor-personagem ou você vai ser só o autor-narrador, né, que vai só contar a história. Então, entenderam? Primeiro ano A e primeiro ano B, vocês têm até 5 horas da tarde para fazer uma narrativa escrita de caneta azul ou preta no caderno de vocês e vão enviar para o meu privado, para que eu possa olhar o texto de todo mundo, corrigir e depois eu coloco as devidas observações. Renato, melhore isso na sua escrita. Fulano, melhore isso. E assim sucessivamente. E já é valendo nossa primeira nota de língua portuguesa. E qualquer coisa, desse horário até 11 horas, até 11 eu estarei à disposição. Depois de 11 horas, não adianta fazer pergunta, porque o nosso horário só é de 7h30 até as 11 horas, certo? Depois de 11 horas, vocês podem enviar, que depois eu vou olhar as atividades de vocês, com certeza. Mas tirar dúvida, mas depois de 11 horas, nenhum professor da escola tem mais o direito de tirar. Então, tem até 11 horas, se tiver alguma dúvida, para vocês me perguntarem, ok?